Olá, caríssimos. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do módulo de Biologia para o concurso do IFE. Eu sou o professor Carlos e é com muita alegria que recebo vocês nesse nosso novo projeto. Hoje falarei sobre o que é biologia e ainda apresentarei as características dos seres vivos, seus níveis de organização e composição. Vamos lá. As ciências da natureza são divididas em três grandes disciplinas: a física, a química e a biologia. A física estuda aquilo que nós chamamos de fenômenos físicos. Fenômenos físicos são aqueles que envolvem processos, interferências, nas quais não há mudança da composição da matéria. Por exemplo, se eu pego uma folha de papel, amasso e jogo, a trajetória, o estudo das modificações da forma do papel, isso tudo é fenômeno físico. Não houve mudança, continua sendo papel, por mais longe que eu jogue, sempre é papel. Mas se eu pego essa folha de papel e coloco fogo, eu transformo o papel, que deixa de ser papel, para se transformar em outro tipo de matéria. Esse tipo de fenômeno é o químico. Os fenômenos químicos, estudados pela química, têm como objetivo descrever os processos que envolvem transformação da matéria. Então, retornando a esses dois, o fenômeno físico não altera a matéria, o fenômeno químico altera a composição da matéria. E o que são os fenômenos biológicos? Os fenômenos biológicos são aqueles aonde os fenômenos físicos e químicos ocorrem, porém dentro de um sistema vivo. Pode ser uma célula, um tecido, um órgão ou um organismo inteiro. Tá? Então, a partir de agora, entendam a biologia como aquela ciência que estuda os fenômenos biológicos, sejam eles quais forem. Reprodução, crescimento, doenças, qualquer fenômeno biológico, seja ele físico, como o aquecimento de uma célula, aquecimento sem alterar a sua composição, ou uma transformação de uma substância em outra dentro de um tecido, dentro de um órgão, a isso tudo nós chamamos de fenômenos biológicos, e é isso que a biologia estuda. O significado da palavra biologia tem a ver com bio, que quer dizer vida, e logia, logos, saber, conhecimento. O que a biologia estuda? Os fenômenos biológicos. Os fenômenos biológicos que ocorrem dentro de toda a biodiversidade. Chamamos de biodiversidade ao conjunto de todos os organismos que existem. Posso me referir à biodiversidade de um parque nacional, posso me referir a uma biodiversidade de um determinado bioma, posso me referir à biodiversidade de um país. Biodiversidade é o conjunto de todos os organismos, animais, vegetais, bactérias, fungos, que habitam um determinado ambiente. Perfeito? Vamos dar uma olhada agora nas características gerais que esses seres vivos precisam ter para serem efetivamente considerados seres vivos. Primeira delas, ciclo vital. Todo ser vivo precisa ter um ciclo vital. Um momento que marca o seu início, um momento que marque o seu fim e ao longo do caminho as transformações que ele percorre. Todo ser vivo precisa se reproduzir. A reprodução de um ser vivo é premissa até para a sua existência, para a sua permanência no planeta. Vamos imaginar que algum ser vivo lá no passado evolutivo não tivesse a capacidade de reprodução. Ele não está representado hoje, ele não continuou, certo? Então, reprodução é importante e ela quer dizer que um organismo vivo tem a capacidade de gerar outros semelhantes a ele, ou até iguais, perpetuando a espécie. Outra característica interessante é a evolução. Os seres vivos se transformam ao longo do tempo. Irritabilidade. Os seres vivos têm a capacidade de, sentindo alguma alteração no ambiente, de alterarem o seu funcionamento. Da mesma forma, todo ser vivo é organizado pela célula. A célula é a unidade formadora dos seres vivos. Se algum organismo é vivo, ele tem ciclo vital, reprodução, ele evolui ao longo do tempo, tem irritabilidade e é formado por uma unidade básica que é a célula. Existem organismos com uma única célula, são os unicelulares. E aqueles outros que têm várias células, são os multi ou pluricelulares. Outra característica
de todos os seres vivos é o metabolismo. O metabolismo tem a ver estritamente com aquela questão dos fenômenos químicos. O metabolismo são as reações químicas que ocorrem dentro de um sistema vivo. De novo, sistema vivo é desde a célula até um organismo. Perfeito? Vamos falar agora de ciclo vital, explicar um pouquinho melhor sobre isso. O ciclo vital diz respeito às transformações ao longo da vida de um ser, de um organismo, de um ser vivo, né? Inicia-se com o nascimento, que veio de um processo reprodutivo, o amadurecimento desse organismo, a sua prontidão para a reprodução, ele agora está pronto, está preparado para se reproduzir, tem células reprodutivas, tem hormônios reprodutivos, ou não, organismos mais simples não produzem células reprodutivas, vejam os protozoários, as bactérias, mas eles chegam a um amadurecimento reprodutivo. Depois dessa fase reprodutiva, eles entram em senescência, envelhecimento e morrem. O nascimento e a morte costumava ser os dois marcos do ciclo vital, até que foi descoberta essa água-viva, Turritopsis nutricula. Esse é o único organismo conhecido pela ciência até hoje, e essa descoberta foi recente, que não apresenta em seu ciclo morte. Vamos ver em nosso rascunho como seria isso. A Turritopsis nutricula, ela é uma água-viva. Vou desenhar aqui um esquema rápido de uma água-viva, né? Aquele guarda-chuva e o conjunto de tentáculos que guardam a sua boca. A boca fica bem no meio aqui do organismo. Essa é uma água-viva, imagine que essa seja a Turritopsis nutricula adulta. À medida que ela chega à sua idade reprodutiva, ela produz espermatozoides, óvulos, se reproduz e quando ela chega em processo de envelhecimento, de senescência, ela não morre, ela perde a mobilidade, vai ficando mais lenta, encosta no substrato, cola a parte superior do guarda-chuva, da umbela, no substrato e ela agora vai tornar-se um outro organismo do mesmo grupo, né, do mesmo filo, que é uma anêmona. Até pouco tempo se imaginava que esta era uma espécie e esta outra espécie. Mas depois se percebeu que eram a mesma espécie. Da mesma forma, a anêmona, a sua forma pólipo. Quando envelhece, ela passa por um processo no qual ela se transforma novamente numa medusa, que é o nome dessa forma livre natante, e o ciclo então torna-se perpétuo. Esse organismo acaba tendo dois modos de vida, sem conhecer em seu ciclo natural a morte. Ela não tem uma programação de morte no seu código genético. Ela pode sim ser morta por um predador, por algum acidente, mas ela não tem em seu código genético uma programação de envelhecimento. O que é bastante interessante e único. Até agora a ciência só conhece este organismo, a Turritopsis nutricula, como o único organismo que não se conhece no seu ciclo a morte. Voltando, excluindo a Turritopsis nutricula, todos os outros organismos têm uma programação de início e fim, que é dado pela genética, que é dado pelas características herdadas de pai para filho. Outra característica geral que eu gostaria de explanar um pouquinho para vocês é a reprodução. Todo ser vivo se reproduz. Há duas modalidades de reprodução, a assexuada e a sexuada. A reprodução assexuada é aquela na qual os organismos que se reproduzem dão origem a outros exatamente iguais a ele. Não há mudança genética. Não há recombinação de característica. Ele não precisa de um outro organismo e nem mistura suas características com esse outro organismo.
Enquanto que na reprodução sexual, os seres vão se reproduzindo e gerando diversidade. Eles vão criando organismos diferentes de seus pais. E eles, por sua vez, quando se reproduzirem, gerarão filhos também diferentes deles e dos seus pais e de todos os outros. A reprodução assexuada, ela é conhecida por ser uma reprodução com invariabilidade genética. Vocês podem chamar de clonagem. Enquanto que a reprodução sexuada, ela cria variabilidade genética. A forma mais comum de reprodução sexuada é aquela que envolve gametas, masculino, feminino, fecundação, a formação de um zigoto, né? E nesse processo você faz a mistura das características masculinas e das características femininas em um novo ser. Na reprodução sexuada, você mistura as características do pai e da mãe, através de seus gametas, e gera uma descendência que inclui as características herdadas dos dois. Cada indivíduo formado por reprodução sexuada, ele é um padrão novo que a natureza nunca conheceu. Perfeito? Vamos ver agora a evolução como característica geral dos seres vivos. Eu coloquei um esquema aqui bastante intrigante, né? Vocês têm aqui uma galinha e, acreditem, esses são seus ancestrais. Dizemos hoje que os dinossauros não se extinguiram a ponto de desaparecerem do planeta. Algumas espécies sumiram, desapareceram, mas outras foram se transformando, foram evoluindo e estão aqui presentes na forma de aves. Quando vocês olharem agora um beija-flor, uma galinha, enxerguem um descendente dos dinossauros. A característica evolução, ela tem a ver exatamente com isso, com as mudanças que os organismos vão sofrendo ao longo do tempo. É tempo geológico, não é um ano, dois, não é uma vida, não é uma geração, 2, 3 ou 4. É um tempo que envolve milhares, às vezes centenas de milhares de anos, e os organismos vão acumulando pequenas diferenças a cada geração até que ocorrem grandes transformações ao longo do tempo. Tá? Como representado aqui ao lado, onde você vê um dinossauro aqui, né? Um dinossauro típico, um terópodo com as suas patinhas curtas assim, e que acabam, ao longo do tempo, dando origem àquilo que a gente chama hoje de aves. Irritabilidade. A irritabilidade é uma característica muito interessante que nós sentimos a todo momento. Por exemplo, quando esquenta, nós suamos. Suamos para perder o excesso de calor junto com a água que nós perdemos no processo de suar, com U. Cuidado, soar é o som que soa. O suor sua, com U. Quando nós suamos, nós perdemos calor. Quando nós estamos com frio, os nossos músculos começam a tremer involuntariamente. E esse processo de tremer acaba agitando as fibras musculares, as células musculares, gerando calor. Isso nos ajuda a criar calor. Vocês conhecem essa plantinha aqui? Essa é a mimosa pudica. Eu conheço como Maria Dormideira. Tem gente que chama de dorme-dorme. É uma planta que, se você toca nela, ela sente o toque e ela fecha suas folhas. Quem nunca brincou com isso não teve infância. Essa plantinha, ela tem essa estratégia como forma de, talvez, espantar um predador. Aquele gafanhoto que quer comer uma folha dela. Na hora que vai comer, a folha se move, ele nunca viu uma folha que se movia. E o gafanhoto vai embora, desiste de comer. É uma estratégia bastante interessante. E ela só tem essa reação quando um outro estímulo a obriga a fazer isso. O toque, a predação de um animal. Perfeito? Então, isso é irritabilidade. Tanto quando nós suamos, como também quando uma planta se move, como o caso da Maria Dormideira, né? Organização celular. Todo ser vivo é organizado através da célula. A célula é a sua, gravem isso, unidade morfofuncional. É a célula, a unidade que guarda a forma, o morfo, e
o funcionamento de um ser vivo. Por isso, falamos que ela é a unidade morfofuncional. É a menor parte que, no conjunto, quando ela se une a outras células, ela dá origem à forma de um ser vivo e determina, orienta, cria o processo como esse ser vivo vai funcionar. Daí ela ser a unidade morfofuncional. Existem seres que são unicelulares, formados por uma única célula. Mas existem seres formados por várias células. São organismos chamados, como nós falamos ainda há pouco, multi- ou pluricelulares. Existem 3 tipos de células básicas que vocês precisam saber. Em outros módulos, vamos ver o que cada um deles tem de diferente quanto a tamanho, organelas e particularidades. Mas, rapidamente, os procariontes, esse primeiro aqui, são as células mais simples, representadas pelas bactérias e algas azuis ou algas cianofícias, ou ainda cianobactérias. Esses organismos eles são bem simples. Eles têm uma única organela, que são os ribossomos. Eles apresentam vários ribossomos. E o DNA, que é único e com essa fita única fechada, né? Falo que é um DNA único e circular. Esse material genético fica solto, disperso no citoplasma, sem um núcleo. O que difere, na observação, esse tipo de célula com os outros 2 tipos, onde você percebe o núcleo. Veja nessas 2 células aqui de baixo que você vê o núcleo. A célula que está à esquerda é a célula eucarionte animal. E aqui à direita é a célula eucarionte vegetal. Eucarionte quer dizer núcleo, cário é núcleo, né? Organismo com núcleo verdadeiro, um núcleo típico, um núcleo de verdade, né? Enquanto que procarionte quer dizer núcleo primitivo. Ele é tão primitivo que o material genético nem é protegido. Eu não tenho um núcleo visualizável, eu não consigo enxergar um núcleo, eu só enxergo o material genético solto no citoplasma. E é exatamente isso que esse organismo tem. O procarionte só tem DNA em fita única e circular, livre no seu citoplasma. Enquanto que os eucariontes guardam várias fitas de DNA em seus núcleos, tanto a célula eucarionte animal quanto a célula eucarionte vegetal. Elas guardam esse material protegido em seus núcleos. Além disso, existem algumas diferenças entre células eucariontes, animal e vegetal. Olhando assim a grosso modo e como parte do nosso processo de introdução, veja que a célula vegetal ela apresenta um reforço externo, está aqui representado por essa parte mais externa aqui, que é chamada de parede celular. Enquanto que a célula animal não apresenta parede, ela termina na membrana e usualmente não apresenta parede. Outra diferença é que na célula vegetal você percebe vacúolos grandes, representado aqui por essa estrutura que eu estou apontando. E finalmente as células vegetais têm plastos para realizar fotossíntese. Esses plastos realizam algo que a célula animal não consegue fazer, que é produzir a matéria para a célula vegetal. Células animais precisam de nutrição, precisam de material externo. Ao pegar esse material, quebrar esse material e criar o seu próprio material. Ele precisa comer alguma coisa, ingerir, digerir, separar as partes para depois reorganizar naqueles elementos, nas substâncias químicas que a célula eucarionte animal precisa. Já a célula eucarionte vegetal, por fazer fotossíntese, ela cria a sua matéria. Ela não precisa buscar matéria em outro organismo. Perfeito? Vamos ver agora a questão do metabolismo. Metabolismo, como nós já dissemos antes, é uma expressão que é usada para definir as reações químicas que ocorrem dentro de um ser vivo. E essas reações químicas elas podem
transformar moléculas, construindo essas moléculas, ou destruindo moléculas. Quando elas destroem moléculas, nós chamamos de catabolismo. O catabolismo é um tipo de reação metabólica, um tipo de metabolismo, onde você observa a destruição de uma molécula. E o anabolismo é quando há a construção, é o inverso do catabolismo. No anabolismo, ocorre a construção de moléculas através de reações químicas metabólicas. Perfeito? A nossa próxima aula será toda com relação a metabolismo. Vamos trabalhar bastante esse conceito de metabolismo. Mas antes, ainda hoje, quero mostrar para vocês algumas imagens, essa e a próxima, que falam de uma classificação dos seres vivos de acordo com o tipo de metabolismo que apresentam. Existem organismos que nós chamamos de heterótrofos. Heterótrofos são aqueles que buscam sua matéria, seu alimento, em seres diferentes. Isso pode se dar por digestão, por ingestão de alimento, ou por decomposição. Aqueles organismos que decompõem, retiram do ser decomposto, do cadáver, da árvore caída na floresta, a matéria que eles precisam para viver. Daí o nome heterótrofo. Busca no hétero, no diferente, a sua massa, a sua matéria. Já os autótrofos são aqueles que produzem sozinhos, sem precisar de outro, a sua matéria. Auto quer dizer só, isolado, sem precisar de outro. E trófos, a relação com a massa, com a construção de matéria. Existem duas modalidades de autotrofismo. A fotossíntese, que utiliza a luz, o fóton eletromagnético, a luz como fonte para que ocorram as reações. E a quimiossíntese, que necessita de reações químicas na célula que forneçam energia para que esse processo aconteça. Mas tanto os quimiosintetizantes quanto os fotossintetizantes são autotróficos, eles não precisam de outro organismo, eles sozinhos produzem sua matéria, sua massa. Aqui do outro lado, em vermelho, eu coloquei o seguinte: os digestores, os decompositores, os quimiosintetizantes, eles utilizam transformações de energia química, enquanto que os fotossintetizantes são aqueles que usam a energia luminosa para iniciar seus processos metabólicos. Tá? Falando aqui em cima de energia química, eu quero ainda hoje mostrar a vocês que com relação à obtenção de energia química, há dois grupos de organismos: os que respiram e os que fermentam. Respiração ou respiração celular é um processo através do qual os seres vivos produzem energia, consumindo O2, oxigênio. Daí a respiração ser um processo aeróbico. Por outro lado, a fermentação é anaeróbica, não usa oxigênio para realizar seu processo de produção de energia. Dentre os fermentadores anaeróbicos, há duas estratégias de fermentação distintas. A que nós chamamos de fermentação alcoólica e a fermentação lática. Na próxima aula, na aula 2, vamos aprofundar esse conteúdo e desenvolver melhor o que estamos vendo aqui e que vimos no slide anterior. Antes, porém, de finalizar a nossa aula, quero apresentar a vocês essa imagem que fala dos níveis de organização. Como são organizados os sistemas vivos? O átomo é a menor parte da matéria. O átomo ele vai se organizar com outros átomos, se unindo a outros átomos, dando origem a moléculas. Moléculas, por sua vez, formam os orgânulos ou as organelas celulares, que em conjunto, envoltas por uma membrana, essas organelas formam uma célula.
A célula é a unidade fundamental, a unidade morfofisiológica dos seres vivos. A partir daqui, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo apresentam as características gerais dos seres vivos. Células, tecidos se reproduzem, têm evolução, possuem metabolismo, enfim, todas as características dos seres vivos são observadas desde célula até o nível de organização de organismo. As células se organizam, se unem e formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, agregam-se uns aos outros, dando origem a órgãos. Eu tenho aqui um osso. O osso é um órgão formado por vários tecidos, inclusive o tecido ósseo. Quando órgãos se unem para formar uma unidade funcional, eu tenho um sistema, representado aqui pelo sistema esquelético. E se eu uno o sistema esquelético ao sistema digestório, respiratório, excretório, enfim, todos os sistemas, nervoso, endócrino, circulatório, eu formo o organismo, que eu aqui representei com um lobo-guará. Tá? Os níveis de organização da vida começam em célula e terminam no organismo. Os níveis anteriores à célula são níveis estudados na química. Os níveis posteriores ao organismo são níveis estudados na ecologia. Na ecologia, se você reúne organismos da mesma espécie em um mesmo local, você tem uma população. Nessa imagem aqui está uma população de lobos-guarás. Se eu reúno o lobo-guará com a vegetação e com outros animais, e aí eu tenho uma comunidade. A comunidade é definida como várias populações, várias espécies juntas na mesma área. Se eu considerar não só os organismos, mas todo o ambiente, inclusive a disponibilidade, a qualidade do ar, da água, o solo, as rochas, eu tenho um ecossistema. Ecossistema, por definição, é a unidade de comunidade com os fatores abióticos, não vivos de um ambiente, como temperatura, umidade, salinidade, pH, se eu tiver em ambientes aquáticos, né? E aí eu tenho um ecossistema. Se eu juntar todos os ecossistemas que existem em todo o planeta, eu aí tenho uma biosfera, que também será assunto tratado em nossas próximas aulas. Para encerrar, vamos falar rapidamente sobre a composição dos seres vivos. Todos os seres vivos são compostos por dois grupos de substâncias, as inorgânicas, água e sais minerais, e as orgânicas, que são aquelas divididas em 5 categorias: glicídios, carboidratos ou açúcares, lipídios ou gorduras, proteínas ou polipeptídeos, ácidos nucleicos e suas duas formas básicas, DNA e RNA, e por fim as vitaminas. Aqui vocês veem uma proporção média desses compostos em uma célula viva. A água, ela cobre em torno de 80% da composição de um ser vivo. As proteínas vêm logo após com 10% da composição, depois 5% de lipídios, 2% de carboidratos e ácidos nucleicos e, por fim, 1% de outras substâncias. Aqui estão as vitaminas e os sais minerais. Essa informação vai ser interessante para começarmos a próxima aula. É isso aí, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Em nosso próximo encontro, vamos abordar o metabolismo. Estudem, façam os exercícios e nos veremos em breve.